Se eu tivesse que escolher uma data histórica de 2001 que mudou o mundo para sempre e que ainda influencia bilhões de pessoas até hoje, eu sei que muita gente vai pensar em outra coisa, mas eu vou falar a verdade. 22 de junho de 2001, o dia em que estreou The Fast and the Furious. E antes que alguém venha nos comentários falar, ah lá, começou o exagero, eu tô falando sério, porque naquele dia não nasceu só um filme, nasceu uma cultura. Nasceu uma estética, nasceu uma obsessão coletiva por carros tunados, corridas ilegais, e por uma frase que virou quase filosofia de vida. I live my life a quarter mile at a time. E mano, eu lembro da primeira vez que eu vi esse filme. Eu era novo demais para entender metade das coisas. Eu só via carro fazendo vrum, nitro azul brilhando e pensava, isso aqui é o ápice da humanidade. Mas aí eu cresci. Fiquei cult. Comecei a ver filme europeu em preto e branco. Fui daqueles que falava que Velozes era coisa de gente que gasta o dinheiro da pensão do filho colocando aerofólio num Corsa 2003. Eu virei essa pessoa. E durante anos eu tratei esse filme como se fosse só barulho e testosterona. Só que um dia eu reassisti. E aí, a coisa mudou. Porque por trás do escapamento estourando, da trilha sonora new metal, da estética 2001 que hoje é quase nostálgica, tem um negócio muito mais interessante acontecendo. Mas antes de entrar nessa viagem, vamos falar de como esse filme nasceu. O projeto surgiu depois que o produtor Neil H. Moritz e o diretor Rob Cohen leram um artigo chamado Racer X, publicado na revista Vibe. O texto falava sobre o submundo das corridas ilegais em Nova York. Jovens, carros modificados, adrenalina, identidade. E ali já tinha a essência. Velocidade como forma de existir. Eles queriam trabalhar de novo com Paul Walker, que na época ainda não era o Brian O'Connor que a gente conhece. E dizem que ele comentou que queria fazer um filme onde fosse policial disfarçado e piloto de corrida. Eu imagino essa reunião. Então, Paul, qual tipo de filme você quer fazer? Eu quero ser um policial secreto, que também corre de carro. Isso é a coisa mais cara que cresceu com Hot Wheels que eu já ouvi, mas funcionou. E aqui entra uma curiosidade que quase ninguém comenta. Outros nomes foram cogitados para o papel. Imagina se fosse Mark Wahlberg, ou Christian Bale, ou pior, imagina se fosse Eminem. Mano, se o Eminem fosse o Brian O'Connor, esse filme teria virado escritura sagrada de moleque branco de boné reto. Mas o destino quis Paul Walker. E sinceramente, foi a escolha perfeita. Ele tinha aquela cara de bom moço, mas com uma pontinha de rebeldia. Aquele sorriso que parece confiável demais para ser totalmente confiável. A história mudou várias vezes até chegar no que conhecemos. Em algum momento, era quase Romeu e Julieta com carros. Gangues rivais, tiroteio, niilismo 1999 puro, new metal explodindo no fundo. Aí aconteceu Columbine. E Hollywood ficou com medo de fazer filmes sobre jovens atirando uns nos outros por rebeldia. O roteiro foi reformulado. Entrou David Ayer, que trouxe uma pegada mais urbana, mais crua, mais Los Angeles real. E aí nasceu a estrutura que a gente conhece. Policial infiltrado se aproxima de uma família de corredores de rua, enquanto investiga roubos de caminhões. E aqui vem o primeiro ponto que muita gente ignora. Sim, a estrutura lembra Point Break. Mas não é só cópia, porque em Point Break existe um conflito interno claro. O policial luta contra a própria consciência. Em Velozes, não é bem assim. Brian O'Connor não parece um cara dividido entre dever e amizade. Ele parece um cara sendo seduzido. E essa é a diferença. Quando a gente tá com a polícia no filme, a energia é seca, fria, quase sem trilha sonora, burocrática. Quando a gente tá com o Dom e a crew, é churrasco, é cerveja, é música alta, é câmera dinâmica, é calor humano. O filme manipula a gente, e manipula muito bem, porque a gente começa torcendo pelo criminoso, e isso é bizarro se você parar pra pensar. Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, não rouba porque precisa alimentar a família. Ele rouba porque gosta. Ele fala sobre viver a vida um quarto de milha por vez como se fosse filosofia zen. Mas no fundo, ele tá colocando caminhoneiros em risco por adrenalina. E mesmo assim, a gente gosta dele. Isso é roteiro inteligente disfarçado de blockbuster barulhento.
E deixa eu falar uma coisa pessoal aqui. Eu nunca fui car guy. Eu nunca entendi diferença de turbo T66 para sei lá o quê. Para mim, carro era o que me levava do ponto A ao ponto B. Mas esse filme me fez, por alguns meses da minha vida, pesquisar body kit no Google. Ele fez uma geração inteira olhar para carro como identidade. Não era só máquina, era extensão do ego. E isso fica claro na primeira corrida do filme. Aquela cena é praticamente um ritual de iniciação. A câmera gira, os carros brilham, a música explode. É exagerado, é estilizado, é 2001 em estado puro. E quando o Brian perde, e perde feio, ali começa a conexão. Porque agora ele deve um carro. E dívida, meus amigos, é o melhor jeito de criar relacionamento forçado. E aí tem a cena do sanduíche de atum. Se você nunca parou para pensar sobre essa cena, você devia, porque ela define tudo. Brian entrando no Toretto's Market em café, pedindo o mesmo sanduíche de sempre. Vince provocando, Mia sorrindo escondido. Todo mundo com as costas viradas no enquadramento. Todo mundo escondendo alguma coisa. Dom escondendo a vida criminosa. Mia escondendo o crush. Brian escondendo que é policial. É simples, mas é inteligente. E o filme faz isso o tempo todo. Só que como tem carro explodindo e neon azul, muita gente nunca percebe. Eu inclusive não percebi por anos. Eu achava que era só um filme legalzinho, até que eu comecei a olhar com outros olhos. E aí eu percebi que o arco do Brian não é sobre escolher o certo, é sobre ser corrompido. Ele começa como policial, termina como alguém que entrega as chaves do carro e deixa o criminoso fugir. E a maioria das pessoas vê isso como um ato heróico. Mas é? Ou é o momento em que ele abandona completamente o sistema? E aí entra aquela corrida final. Sem trilha no começo, só motor, sem glamour, só dois caras quebrados tentando sentir alguma coisa. Quando o trem passa, quando o caminhão aparece, não é só ação, é consequência. É o mundo dizendo, vocês brincaram demais. E quando Dom bate justamente num caminhão, é quase poético. O símbolo daquilo que ele atacou o filme inteiro é o que derruba ele. E aí Brian entrega as chaves. E a gente aceita, a gente nem questiona, porque o filme já fez a gente amar aquele mundo. E é por isso que eu hoje vejo esse filme de forma completamente diferente. Ele não é profundo no jeito óbvio, ele é profundo no jeito disfarçado. Ele te embriaga junto com o protagonista. E quando você percebe, você já tá torcendo pelo cara errado. E talvez essa seja a maior genialidade de The Fast and the Furious. Ele te vende caos embrulhado em família, e você compra sorrindo. Se você chegou até aqui e ainda acha que é só filme de carro barulhento, reassiste. Mas reassiste prestando atenção na manipulação. Presta atenção na trilha sonora mudando dependendo de com quem estamos. Presta atenção em como a polícia é sempre fria e distante. E me conta depois se você ainda acha que é só sobre Nitro Azul, porque eu demorei anos para enxergar isso. E talvez seja por isso que eu gosto tanto de revisitar esse filme hoje. Ele cresceu comigo. Ou talvez eu que tenha finalmente entendido o que ele sempre foi. E isso é só o começo da conversa. Tem uma coisa que eu preciso confessar para vocês antes de continuar. Durante muito tempo, eu achava que o Brian O'Connor era só um policial burro. Tipo assim, não, ele toma decisões erradas. Não, burro mesmo. O pior infiltrado da história do cinema. O cara chega no meio de um grupo de corrida ilegal, começa a fazer pergunta demais, aparece na casa das pessoas sem ser convidado, invade garagem, e ainda acha que ninguém vai desconfiar. Mas aí eu comecei a olhar com mais calma, e talvez ele não seja burro, talvez ele simplesmente nunca quis ganhar esse jogo, porque pensa comigo, se o objetivo dele fosse realmente derrubar o Dom desde o começo, ele teria feito tudo diferente, ele teria mantido distância emocional, teria sido estratégico, teria sido frio, só que ele não é frio, ele é fascinado. Tem uma diferença gigante aí. O Brian não entra naquele mundo como investigador, ele entra como fã, e isso muda tudo. Quando ele chega na primeira corrida grande, aquela atmosfera quase ritualística, não parece um policial analisando suspeitos. Parece um moleque que finalmente conseguiu convite para a festa dos populares. E mano, quem nunca passou por isso? Quem nunca quis pertencer a um grupo que parecia maior do que a própria vida? Eu lembro de quando eu era mais novo
e comecei a andar com um pessoal que era o grupo. Não vou mentir, eu me moldava para caber ali. Mudava jeito de falar, jeito de vestir. Você quer fazer parte. E o Brian faz exatamente isso. Só que no caso dele, o grupo tem carros de US$ 100.000 e rouba caminhão com arpão. Detalhe pequeno. E aqui entra uma coisa que eu acho muito interessante no filme: o conceito de família. Hoje, quando a gente fala de Velozes e Furiosos, a palavra família já virou meme, já virou quase paródia. Mas nesse primeiro filme, ainda é crua, ainda é sincera. Dom não fala muito, mas tudo gira em torno desse núcleo. O jantar na casa dele, o churrasco, a mesa comprida com todo mundo junto. Aquela cena é importantíssima, porque é ali que o Brian começa a ser puxado emocionalmente. E não é só pela Mia. Falando nela, Jordana Brewster como Mia Toretto é uma presença mais sutil do que muita gente lembra. Ela não é só a irmã do líder. Ela é o ponto de conexão emocional entre os dois mundos. Ela representa a possibilidade de Brian ter algo verdadeiro dentro daquele caos. E aí a gente precisa falar do Dom, porque Vin Diesel aqui ainda não é o super-herói careca indestrutível que salta de prédio em prédio nos filmes mais recentes. Aqui, ele é mais contido, mais ameaçador no silêncio. Tem uma cena que eu acho absurda de boa, quando ele conta sobre o pai ter morrido numa corrida, sobre o acidente, sobre como aquilo moldou ele. Ali você entende que o quarto de milha não é só adrenalina, é fuga, é controle. Durante aqueles 10 segundos, ele não é o cara que perdeu o pai, não é o cara preso num ciclo de crime, não é o líder que precisa provar força. Ele é só velocidade. E isso é uma das coisas mais humanas do filme. Todo mundo tem seu quarto de milha. Pode não ser carro, pode ser academia, pode ser música, pode ser videogame, pode ser trabalhar até 3 da manhã. Aquele momento onde nada mais importa. E é isso que seduz o Brian. Não é o dinheiro, não é o crime, é a sensação de liberdade. Só que essa liberdade tem preço. E o filme deixa isso claro, mas não de forma didática. Quando começam os assaltos aos caminhões, a coisa fica mais pesada. Não é mais só corrida ilegal, é violência real, gente armada, caminhoneiros traumatizados. E aqui entra um detalhe que eu acho genial. O Dom não precisa fazer aquilo. Ele não é retratado como alguém desesperado por dinheiro. Ele não é mostrado passando fome. Ele faz porque gosta, porque ele quer manter aquela chama acesa. E isso é perigoso, porque significa que o caos não é necessidade, é escolha. E mesmo assim, o filme continua fazendo a gente gostar dele. Isso é manipulação cinematográfica de alto nível. A trilha sonora ajuda muito nisso. O começo dos anos 2000 estava mergulhado em new metal, techno, batidas eletrônicas agressivas. O filme usa isso como identidade. Quando você ouve aquela música entrando junto com os carros, você sente energia, você sente movimento. E o mais interessante é como essa energia contrasta com as cenas envolvendo a polícia. Sem música vibrante, sem glamour, só sala fechada, luz fria, chefe irritado. E o chefe do Brian, inclusive, tem razão na maior parte do tempo. Ele vê que o Brian tá se envolvendo demais. E tá mesmo. Mas o filme posiciona esse chefe quase como antagonista moral. E isso é curioso, porque, tecnicamente, ele é o lado certo. Só que a gente não quer o lado certo. A gente quer o lado que faz o motor rugir. Eu acho fascinante como o filme consegue fazer a gente ignorar o fato de que estão atirando em caminhoneiros com arpão industrial. Tipo, pra pensar nisso. Isso é absurdo. Mas como tem neon azul e câmera lenta, a gente aceita. E aí, vem o momento em que o Brian começa a investigar o Johnny Tran. Rick Yune interpreta o Tran com uma energia contida, quase elegante. Ele é tratado como ameaça real durante boa parte do filme. E quando a polícia invade a garagem dele e encontra as caixas de DVD legalmente compradas, é quase anticlimático. Ali, o filme puxa o tapete, porque agora o Brian percebe que pode estar errado, e o tempo tá acabando. Eu gosto muito desse ponto da narrativa porque ele tira o conforto. Não é mais só infiltração divertida, agora tem consequência real. E falando em consequência, a trajetória do Jesse é uma das coisas mais trágicas do filme. Chad Lindbergh como Jesse traz uma vulnerabilidade que contrasta com a postura durona dos outros. Ele não é o mais agressivo,
Ele é o sonhador. E quando ele aposta o carro contra o Johnny Tran em Race Wars, você já sente que aquilo vai dar errado. E dá. E aqui o filme muda de tom de vez. A partir dali não é mais só estética, é perda. E o Brian tá no meio disso tudo. Ele não é mais só observador, ele é parte. E talvez esse seja o ponto mais importante desse segundo ato. O Brian deixa de ser policial infiltrado e vira membro da família, mesmo que oficialmente ainda seja agente da lei. E é por isso que, quando tudo desmorona no assalto final, dói. Não porque o plano deu errado, mas porque a ilusão acabou. E eu acho que essa é a palavra que define essa parte do filme. Ilusão. A ilusão de controle. A ilusão de liberdade sem consequência. A ilusão de que você pode viver no limite para sempre, e nada vai cobrar o preço. Eu já tive fases da vida em que eu achava que podia fazer tudo ao mesmo tempo. Trabalhar demais, dormir pouco, viver acelerado. E que não ia ter custo. Sempre tem. E o filme mostra isso de forma bem crua naquele assalto que dá completamente errado. O caminhoneiro reage. Tem tiro, tem pânico, tem sangue. E ali, a fantasia de vida 1/4 de milha por vez começa a rachar. E é aí que o Brian precisa escolher. Mas diferente de outros filmes desse tipo, a escolha não é apresentada com discurso dramático. Ela é silenciosa. E é isso que torna tudo mais interessante. Porque não é sobre certo ou errado, é sobre pertencimento. E eu quero saber de vocês. Se vocês estivessem no lugar dele, vocês entregariam o dom? Ou vocês também dariam a chave e deixariam ele ir? Pensa nisso, porque a resposta fala mais sobre você do que sobre o filme. E a gente ainda nem chegou na corrida final. Agora a gente precisa falar daquilo que muita gente trata como só a parte de ação, mas que para mim é onde o filme realmente se revela. A reta final de The Fast and the Furious não é só perseguição e explosão, é consequência pura. Depois que o assalto aos caminhões dá errado, tudo começa a desmoronar rápido demais. Não tem mais música estilosa, não tem mais câmera girando em volta de carro brilhando. Tem caos, tem medo, tem gente ferida. E aqui eu preciso falar do Vince. Matt Shoes interpreta o Vince como aquele cara que desde o começo nunca confiou no Brian. Ele sente, ele sabe que tem algo errado. E quando ele fica pendurado naquele caminhão, sangrando, desesperado, quem salva ele? O Brian. Olha a ironia, o infiltrado, o traidor, o cara que teoricamente vai destruir tudo. É ele que segura a corda. E essa é a primeira quebra real na dinâmica, porque até ali, Brian estava vivendo duas vidas. Mas quando ele chama reforço da polícia para salvar o Vince, ele escolhe. Ele revela quem ele é, e não tem volta. Tem uma coisa muito interessante nessa cena. Não tem glamour nenhum. É feio, é bagunçado, é sujo. A polícia chega como força invasora, não como salvadora. E o Dom descobre. E a decepção no olhar dele não é só raiva, é traição. E agora eu quero que você pare um segundo, porque aqui o filme faz algo que eu só fui perceber anos depois. Ele coloca a culpa no Brian. Dentro da narrativa, parece que foi o Brian que destruiu tudo, que acabou com a família, que trouxe a polícia, que estragou o que era perfeito. Mas não foi ele que decidiu assaltar caminhões armados. Não foi ele que colocou todo mundo em risco por adrenalina. Não foi ele que criou essa espiral. O filme joga a responsabilidade emocional nele, mas racionalmente, o Dom já estava caminhando para isso. E isso é brilhante, porque mostra como grupos fechados funcionam. Quando algo dá errado, o de fora vira bode expiatório. Eu já vivi isso. Você entra num grupo, tudo é festa. Mas quando dá problema, você é o primeiro a ser apontado, mesmo que o erro seja estrutural. E é exatamente isso que acontece aqui. A partir desse momento, o Brian não pertence mais a lugar nenhum. A polícia não confia totalmente nele. A família do Dom odeia ele. Ele tá no limbo. E aí vem o momento que quebra tudo de vez. O Jesse volta, desarmado, desesperado, pedindo ajuda. E antes que qualquer coisa possa ser resolvida, Johnny Tran aparece. Rick Yune volta como essa força fria, quase inevitável. Os tiros acontecem rápido, sem música heróica, sem discurso. Jesse cai. E ali, acabou. A fantasia morreu junto com ele. Essa é a morte que muda o filme de patamar. Porque até então, mesmo com crimes,
Ainda parecia um jogo perigoso, agora é real, e o Brian sente isso de forma diferente, porque dessa vez não é sobre dever profissional, é pessoal. E aí começa a perseguição. Eu amo essa sequência, mas não só pelo visual. A trilha entra com aquela mistura de eletrônico e tensão orquestral típica dos anos 2000. A câmera treme, o desfoque aumenta, a cidade vira um borrão. Mas o mais importante não é a velocidade, é o silêncio entre os momentos. Quando o Brian finalmente atira no Johnny Tran. Pensa nisso. Esse provavelmente é o primeiro cara que ele mata. Sim, ele é policial. Sim, era legítima defesa. Mas matar alguém não é só um relatório preenchido. É algo que fica. E o filme não faz discurso sobre isso, mas você vê no rosto dele. Ele não parece vitorioso, ele parece quebrado. E aqui vem um detalhe que quase ninguém comenta. O Dom não mata ninguém nessa perseguição. Ele deixa isso pro Brian. Quem cruza essa linha é o policial. E isso importa, porque a partir dali, Brian não é mais o cara limpo dentro da história. Ele também tem sangue nas mãos. E agora a gente chega na corrida final. Para mim, essa é uma das cenas mais subestimadas do cinema mainstream dos anos 2000. Eles estão destruídos emocionalmente. O grupo acabou. Jesse morreu. A polícia tá chegando. Nada faz sentido. E mesmo assim, eles decidem correr. Por quê? Porque é a única linguagem que os dois ainda compartilham. Não é sobre ganhar, é sobre encerrar. E repara numa coisa genial. No começo da corrida, não tem trilha sonora. Só motor. Só troca de marcha, só respiração. É quase desconfortável, porque o filme tira o espetáculo e deixa só o essencial. E quando o trem aparece, é simbólico demais. O trem é consequência, é destino, é algo maior que eles. Eles passam por pouco, mas o caminhão que surge logo depois, não. E aqui tem uma ironia poética que eu amo. O Dom passa o filme inteiro atacando caminhoneiros, roubando carga, brincando com fogo, e no fim, ele bate justamente num caminhão. É o mundo fechando o ciclo. O carro dele gira, capota, acaba. O ícone de força dele fica inútil, e o Brian se aproxima. E aqui vem a cena que definiu a franquia inteira. Ele joga a chave do Supra pro Dom, sem discurso longo, sem música triunfante exagerada, só um olhar. E essa decisão divide as pessoas até hoje. Tem gente que acha que foi honra, tem gente que acha que foi traição à lei. Eu vejo como rendição emocional. Brian escolhe pertencimento. Ele escolhe o vínculo humano acima da instituição. E isso é bonito. E problemático ao mesmo tempo. Porque o Dom não é um Robin Hood. Ele é um cara que coloca vidas em risco por adrenalina. Mas o filme fez a gente sentir que ele merecia fugir. E isso é o poder do cinema. Fazer você torcer por algo que na vida real você condenaria. E eu preciso dizer uma coisa pessoal aqui. Quando eu era mais novo, eu achava essa cena incrível só porque era estilosa. Hoje, eu acho incrível porque é ambígua. Ela não te diz como sentir, ela só acontece. E isso é raro em blockbuster. E aí tem aquela imagem final do Dom indo pro México, começando de novo, quase como mito, quase como lenda urbana. E se você assistir só esse primeiro filme, ele funciona fechado. É quase uma tragédia moderna sobre lealdade, identidade e ilusão de liberdade. Ninguém ali sai realmente vencedor, e talvez seja isso que torna ele tão diferente do que a franquia virou depois. Aqui ainda tem fragilidade, aqui ainda tem limite, aqui ainda tem consequência. E talvez seja por isso que, revendo hoje, eu não vejo só carro fazendo vrum. Eu vejo um estudo sobre sedução. Sobre como a gente pode ser puxado para um mundo errado não porque ele é cruel, mas porque ele é acolhedor. E isso, meus amigos, é muito mais perigoso. E a gente ainda tem muita coisa para destrinchar sobre esse filme. Tem uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar até reassistir The Fast and the Furious já adulto, com um olhar mais crítico. E talvez um pouco mais cínico também. Esse filme é sobre vício. Não vício em droga, vício em sensação. E isso muda completamente a forma como você enxerga cada personagem. Porque quando o Dom fala I live my life a quarter mile at a time, não é só frase estilosa para camiseta de academia. É a confissão de alguém que não consegue lidar com o resto da vida. A vida inteira é bagunçada demais. Perda do pai, responsabilidade, liderança, crime,
ego, culpa. Mas durante aqueles 10 segundos, tudo é simples. Acelera, troca a marcha, respira, linha de chegada. Eu já senti isso fora de carro. Não sei você, mas aquele momento em que você entra num estado quase automático fazendo algo que ama. Pode ser tocando música, pode ser editando vídeo de madrugada quando todo mundo já dormiu, pode ser treinando até o corpo doer. Você sente que ali você é livre. O problema é quando você começa a organizar sua vida inteira ao redor dessa sensação. E é isso que o Dom faz. E é isso que seduz o Brian. Porque o Brian também não parece exatamente feliz antes de entrar naquele mundo. Ele é policial, sim, mas ele não parece orgulhoso disso. Ele parece deslocado. Tem uma cena pequena, mas que fala muito. Quando ele tá com os outros policiais, a energia é burocrática, seca. Ele não se encaixa ali. Não existe família naquele ambiente, só hierarquia. E quando ele entra na casa do Dom, com aquela mesa cheia, com comida passando de mão em mão, com risada, ele encontra algo que ele não tinha: pertencimento. E isso é mais forte que moral. E aqui eu vou falar uma coisa que talvez seja polêmica. O Brian não trai a polícia só no final. Ele começa a trair no momento em que ele começa a gostar de estar ali. A traição não é entregar a chave do carro, é sorrir no churrasco, é rir com o Jesse, é olhar para Mia não como informante, mas como possibilidade. É ali que ele já cruzou a linha, e talvez seja por isso que a decisão final parece inevitável. Agora vamos falar de estética, porque 2001 é um momento muito específico no cinema. Pré-11 de setembro, pré-redes sociais dominando tudo, pré-smartphone. O mundo ainda parecia meio ingênuo. E o filme captura isso na estética exagerada. Carros coloridos demais, neon demais, música alta demais, edição rápida demais. Hoje a gente olha e acha quase caricatural. Mas naquela época, era o auge, era o futuro. E eu acho muito interessante como o filme se leva a sério, mesmo sendo estilizado. Ele não pisca para o público dizendo: olha como isso é exagerado. Ele simplesmente abraça. E isso é uma das razões pelas quais ele funciona, porque ele acredita no próprio universo. E quando o filme acredita em si mesmo, a gente acredita junto. Agora, eu preciso voltar numa coisa que ficou martelando na minha cabeça: o papel do Johnny Tran. Durante boa parte da história, ele é tratado como o vilão principal. Mas pensa comigo, ele não é infiltrado, ele não manipula ninguém emocionalmente. Ele reage, ele responde. Ele protege o próprio território. Se você olhar friamente, ele não é mais vilão do que o Dom. Mas o filme posiciona ele como antagonista claro. Por quê? Porque ele não é família. E isso é poderoso. O filme cria essa divisão moral baseada em proximidade emocional, não em ação objetiva. Se você é de dentro, seus crimes são contextualizados. Se você é de fora, você vira ameaça. E isso é uma crítica social involuntária muito interessante, porque é assim que muitos grupos funcionam na vida real. Agora eu quero falar da Mia com mais profundidade, porque ela é subestimada demais nesse primeiro filme. Ela é ponte, ela é consciência, ela é quem enxerga o Brian além da máscara. Tem uma cena dentro do carro, quando ela descobre que ele é policial. O olhar dela não é só de raiva, é de decepção, mas também é de medo. Porque ela sabe o que significa esse mundo. Ela cresceu nele. Ela sabe que ninguém sai ileso. E ela escolhe confiar no Brian mesmo depois da revelação. E isso também é escolha. Todo mundo nesse filme escolhe alguma coisa. E ninguém sai limpo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se o Brian tivesse prendido o Dom no final, você teria saído do cinema satisfeito? Eu acho que não. Eu acho que teria parecido errado. Mesmo sendo o certo. E isso é a prova de que o filme fez o trabalho dele. Ele reconfigurou nossa bússola moral temporariamente. E isso, para mim, é muito mais interessante do que qualquer explosão. Porque explosão impressiona, mas manipulação emocional bem feita, isso fica. E tem mais uma coisa: o primeiro filme tem limites. E isso é importante. Os carros são rápidos, mas não voam. As pessoas se machucam, as balas matam, tem peso. Comparando com o que a franquia virou depois, aqui ainda existe gravidade. E talvez seja por isso que ele resiste melhor ao tempo do que muita gente imaginava. Eu já vi muita gente revisitando esse filme hoje, esperando achar só cringe 2001.
e saindo surpreendida, porque por baixo da estética datada tem uma estrutura sólida, tem arco claro, tem consequência, tem ambiguidade moral. E eu acho que a grande ironia é que muita gente tratou esse filme como vazio, porque ele era popular, porque ele era barulhento, porque ele era associado a uma cultura específica. Mas cinema não é só sobre silêncio contemplativo e câmera parada. Às vezes é sobre motor gritando e decisão moral silenciosa. E talvez o maior mérito de The Fast and the Furious seja esse contraste. Ele parece simples, mas não é raso. Ele parece só entretenimento, mas tem camada. E eu passei anos subestimando isso. Talvez você também tenha. E é por isso que eu gosto de revisitar filmes assim. Porque às vezes a gente não muda de opinião porque o filme mudou. A gente muda porque a gente mudou. E quando você volta com outra bagagem, você enxerga coisas que estavam sempre ali. E ainda tem mais coisa para dissecar. Porque se tem uma coisa que esse filme sabe fazer, é acelerar quando você acha que já entendeu tudo. Eu quero começar essa parte com uma pergunta meio desconfortável. E se o verdadeiro protagonista trágico de The Fast and the Furious não for o Brian, mas o Dom? Porque pensa comigo, a gente passa o filme inteiro vendo tudo pelo olhar do Brian. Ele é nossa lente, ele é o infiltrado, o cara dividido, o herói. Mas quando você tira essa camada e olha pro Dom como personagem isolado, a história dele é quase inevitável. Ele já começa o filme vivendo no limite. Ele já começa vivendo fora da lei. Ele já começa baseado em um trauma. O pai morreu numa corrida. Ele cresceu com a ideia de que o mundo tira de você aquilo que você ama. Então ele constrói um mundo próprio, regras próprias, família própria, justiça própria. E isso é muito importante, porque o Dom não é caótico no sentido aleatório. Ele é organizado dentro da própria lógica. Ele tem código. Ele não mexe com droga. Ele valoriza a lealdade. Ele protege os seus. Só que esse código tem uma falha gigante. Ele gira em torno do ego. O quarto de milha é liberdade, mas também é orgulho. E orgulho é o que destrói ele. Quando o Jesse aposta o carro e perde para o Johnny Tran, aquilo já é um sinal de que o controle do Dom não é absoluto. A família começa a rachar. E ele reage como? Com mais agressividade, com mais imprudência. E aqui eu preciso falar de uma coisa que eu só percebi revendo recentemente. O Dom é muito mais impulsivo do que ele aparenta. Ele passa uma imagem de líder calmo, controlado, silencioso, mas quando a situação aperta, ele explode. A cena em que ele quase espanca o Brian no começo do filme não é só ciúme da irmã. É teste, é território, é quem é você para entrar no meu mundo? E isso volta no final. Quando ele descobre que o Brian é policial, não é só traição, é humilhação. Ele deixou alguém de fora entrar. Ele confiou. E ele odeia perder controle. Eu já conheci gente assim. Gente que fala sobre lealdade o tempo todo. Mas quando a lealdade é testada de forma inesperada, não sabe lidar. E o filme não deixa isso explícito em discurso, mas tá lá. Agora vamos falar da cena da garagem do Tran de novo, mas com outro olhar. Quando o Brian invade e depois a polícia faz a batida, aquilo muda o equilíbrio de poder. Até então, parecia que o Dom era o cérebro por trás dos roubos. Mas quando o Tran é descartado como suspeito principal, o peso volta pro Dom. E o Brian sabe disso. Só que ele demora a agir. Por quê? Porque ele já está envolvido emocionalmente. E é aqui que entra uma coisa que eu acho muito forte. O filme é sobre escolha atrasada. Ninguém ali toma decisão no momento certo. O Jesse aposta o carro quando não devia. O Dom insiste nos roubos quando já estava arriscado demais. O Brian espera demais para agir. E cada atraso custa caro. Eu acho isso muito real, porque na vida, a gente raramente erra por uma decisão gigantesca e dramática. A gente erra por pequenas decisões adiadas. Pequenos, depois eu resolvo. E quando você percebe, já virou bola de neve. O assalto final é isso, é a consequência acumulada. E tem um detalhe que eu acho genial. O caminhoneiro reage. Ele não é vítima passiva. Ele atira. Ele luta. Ele quebra a fantasia de que aquilo é crime estiloso. E de repente o jogo vira sobrevivência. O Vince fica preso. O Letty quase morre. O caos é real. E aqui eu quero falar da Letty, inclusive. Michelle Rodrigues traz uma energia que equilibra o grupo. Ela não é só a namorada do líder.
Ela é parte ativa. Ela corre, ela planeja, ela participa. E ela também sofre as consequências. O filme não trata ela como decoração. E isso, para 2001, é relevante. Agora, voltando para o Brian. A cena em que ele chama reforço para salvar o Vince é o ponto de não retorno. E é interessante porque ele faz isso por empatia. Ele salva alguém que o odeia. Ele salva alguém que suspeitou dele desde o começo. Isso não é movimento estratégico, é humano. E é aí que eu começo a ver o Brian menos como corrupto e mais como alguém dividido de verdade. Ele não escolhe a polícia, ele não escolhe o dom, ele escolhe a vida naquele momento. E isso complica tudo, porque quando você salva alguém, você cria vínculo, mesmo que essa pessoa nunca te agradeça. E quando o Dom descobre que ele é policial, o que dói não é só a mentira, é a percepção de que tudo estava contaminado. E aqui entra uma coisa que pouca gente fala. O Dom também manipulou o Brian. Ele ofereceu família, ele ofereceu pertencimento, ele ofereceu propósito. Isso é sedutor. E não foi totalmente altruísta, porque o Dom também precisava de alguém como o Brian. Alguém talentoso, alguém rápido, alguém que elevasse o grupo. Então, essa relação é troca, não é unilateral. E talvez seja por isso que o final é tão ambíguo. Quando o Brian entrega as chaves do Supra, ele não está só libertando o Dom, ele está encerrando um ciclo. Ele aceita que não pertence totalmente a nenhum dos dois mundos. E isso é meio trágico, porque ele não volta para a polícia como herói. Ele não fica com a família como membro pleno. Ele fica no meio. E talvez essa seja a posição mais desconfortável possível. Eu já senti isso em fases da vida, quando você muda de círculo, mas também não é mais o mesmo dentro do antigo. Você fica suspenso. E o filme termina nesse limbo, não com vitória clara, mas com fuga. E eu acho que é isso que diferencia esse primeiro filme do resto da franquia. Aqui ainda existe perda real. Aqui ainda existe consequência emocional. Aqui ainda existe silêncio. E talvez seja por isso que ele envelheceu melhor do que muita gente esperava. Porque ele não é só sobre carro, ele é sobre identidade, sobre pertencimento, sobre orgulho, sobre escolha atrasada, e sobre como é fácil se deixar seduzir por algo que parece liberdade, mas na verdade é fuga. E quanto mais eu revisito esse filme, mais eu percebo que ele é menos sobre velocidade e mais sobre direção. Para onde você está indo? E quem você está se tornando no caminho? E essa pergunta continua ecoando muito depois que o motor para. Tem um detalhe que quase ninguém comenta quando fala de The Fast and the Furious, e talvez seja justamente por isso que ele é tão interessante. Esse filme é absurdamente masculino, mas não do jeito superficial que muita gente pensa. Sim, tem carro, tem músculo, tem testosterona pingando do escapamento, mas por baixo disso tudo, o que a gente vê são homens tentando desesperadamente provar alguma coisa uns para os outros. E isso é muito mais frágil do que parece. O Brian entra naquele mundo tentando provar que é digno. O Vince tenta provar que é mais leal que qualquer um. O Dom tenta provar que é invencível. O Johnny Tran tenta provar que merece respeito. É um campeonato invisível de validação. E talvez seja por isso que as corridas são tão importantes. Porque ali não é só sobre quem é mais rápido. É sobre quem é mais homem. Eu sei que isso parece exagero, mas presta atenção na linguagem corporal, nos olhares, nos silêncios. A primeira corrida grande do filme não é só um evento, é ritual. É quase um duelo medieval, só que em vez de espada, é turbo. E o mais curioso é que dentro desse universo hipermasculino, o que realmente move a trama são emoções mal resolvidas. Ciúme, orgulho, insegurança. O Vince não odeia o Brian só porque ele é estranho. Ele odeia porque sente que está perdendo espaço, porque vê a Mia olhando diferente, porque percebe que o Dom confia naquele novato. É medo disfarçado de agressividade. E isso é tão humano que chega a ser desconfortável. Agora, falando da Mia de novo, porque ela é chave aqui. Ela é o único personagem que transita emocionalmente entre os dois mundos sem precisar competir. Ela não precisa provar nada correndo. Ela não precisa intimidar ninguém. Ela observa. E quando ela escolhe ajudar o Brian depois que descobre que ele é policial, aquilo não é fraqueza, é posicionamento. Ela enxerga que o mundo do irmão está implodindo, e talvez ela queira uma saída. E aqui eu vou falar algo que talvez soe estranho.
O filme não romantiza totalmente aquele estilo de vida. Ele glamoriza, mas não romantiza até o fim, porque no final, quase todo mundo perde. O Jesse morre, o grupo se dissolve, o Dom foge, o Brian fica sozinho. Não existe final feliz tradicional, e isso é muito mais ousado do que parece. Agora vamos falar de estética outra vez, mas por um ângulo diferente. A câmera do Rob Cohen é quase sensorial em certos momentos. Quando o nitro ativa, a imagem vibra, as cores saturam, o mundo vira túnel. Aquilo não é realista, é subjetivo. É o que os personagens sentem. É cinema traduzindo adrenalina. E quando você entende isso, percebe que o filme não está tentando ser documental. Ele está tentando te colocar dentro da cabeça de quem vive por velocidade. E isso explica muita coisa. Explica porque a polícia parece sempre fria e desinteressante. Explica porque os momentos com a família são quentes e vivos. O filme está filtrado pela experiência emocional do Brian. A gente não vê o mundo como ele é, a gente vê como ele sente. E isso é muito mais sofisticado do que filme de carro. Agora deixa eu tocar num ponto delicado. Tem gente que diz que o Brian é fraco por não prender o Dom, que ele falhou como policial. Eu vejo diferente. Eu vejo como um cara que percebeu que o sistema que ele representava também não era puro. Porque pensa, a polícia do filme não é retratada como heróica. Ela é burocrática, ela pressiona, ela quer resultado. Ela não parece interessada nas pessoas, mas no caso. E o Brian percebe isso, e começa a questionar. Eu não estou dizendo que o Dom está certo, mas estou dizendo que o filme coloca o espectador num território moral cinza. E isso é raro num blockbuster daquele período. Agora deixa eu falar de uma coisa mais pessoal. Quando eu era adolescente, eu achava que ser leal era sempre a coisa certa, independente do contexto. Família acima de tudo. Mas com o tempo você aprende que lealdade sem reflexão pode virar cumplicidade. E essa é a linha tênue do filme. O Brian escolhe lealdade, mas a que custo? Ele entrega a chave, ele deixa o Dom ir, e isso é libertador e perigoso, porque o Dom não deixa de ser quem é só porque foi perdoado, e talvez seja por isso que a franquia precisou evoluir tanto depois, porque se ela continuasse nesse território moral ambíguo, ficaria desconfortável demais. Então os filmes seguintes começam a transformar o Dom quase num herói maior que a vida, mas aqui, nesse primeiro, ele ainda é falho, ainda é humano, ainda erra. E isso torna tudo mais interessante. Agora eu quero falar de silêncio, porque a corrida final não tem música no começo, e isso é decisão consciente. Sem trilha, a gente sente o peso do momento. O motor vira trilha, a respiração vira trilha, o risco vira trilha. E quando o caminhão surge e o Dom bate, não é espetáculo, é consequência física. É impacto real. E quando Brian entrega as chaves, não tem discurso sobre amizade eterna. Tem olhar, tem aceitação, tem despedida. E eu acho que isso é o que faz essa cena sobreviver até hoje. Não é só icônica porque virou meme. É icônica porque é silenciosa. E silêncio no cinema mainstream é poderoso. Agora deixa eu perguntar algo pra você. Se o filme terminasse com o Dom preso, você falaria dele até hoje? Eu duvido. Porque o que faz a gente lembrar não é a justiça sendo feita, é o conflito não resolvido, é a ambiguidade, é aquela sensação de não sei se foi certo, mas eu entendo. E isso é muito mais memorável do que qualquer explosão. E talvez seja por isso que, mesmo com todos os exageros, mesmo com toda a estética 2001, mesmo com algumas falas que hoje soam quase caricatas, esse filme continua relevante, porque ele fala sobre algo universal. A necessidade de pertencer, o medo de perder, o vício em sensação e o perigo de confundir liberdade com fuga. E quanto mais eu revisito, mais eu percebo que a velocidade nunca foi o tema principal. A velocidade é só a metáfora. O tema sempre foi escolha, e toda escolha deixa marca, mesmo quando o motor para. Se você chegou até aqui refletindo sobre The Fast and the Furious, provavelmente já percebeu uma coisa. Esse filme não é sobre carros, é sobre identidade performada. Todo mundo ali está performando uma versão de si mesmo. O Brian performa o policial durão, enquanto performa o corredor ousado. O Dom performa o líder inabalável. O Vince performa o soldado leal. O Johnny Tran performa o rival implacável.
mas performance cansa. E o filme é, no fundo, sobre o momento em que a máscara começa a rachar. O Brian é o exemplo mais claro disso. Ele começa como alguém totalmente dividido, mas ainda confortável no controle da situação. Ele acha que está jogando dos dois lados, só que o que ele não percebe é que identidade não é interruptor. Você não alterna mundos sem deixar pedaços seus para trás. E conforme o filme avança, o Brian começa a gostar de quem ele é naquele universo. Não apenas do que ele faz, mas de quem ele se sente sendo. Confiante, aceito, necessário. Isso é perigoso, porque quando uma versão sua é mais gratificante emocionalmente, a outra começa a parecer artificial. E talvez seja por isso que, quando ele finalmente escolhe deixar o Dom ir, aquilo não parece um erro impulsivo, parece coerência interna. Agora vamos falar do Dom sob essa mesma lente. O Dom não é só líder, ele é símbolo. Ele virou o arquétipo do homem que vive por código. Mas código também pode ser prisão. Ele fala sobre família o tempo todo, mas família para ele também é controle. Ele é o eixo, ele é o centro gravitacional. E quando algo ameaça esse equilíbrio, como o Brian, ele reage. Imagina se fosse Mark Wahlberg, ou Christian Bale, ou pior, imagina se fosse Eminem. Mano, se o Eminem fosse o Brian O'Connor, esse filme teria virado escritura sagrada de moleque branco de boné reto. Mas o destino quis Paul Walker. E, sinceramente, foi a escolha perfeita. Ele tinha aquela cara de bom moço, mas com uma pontinha de rebeldia. Aquele sorriso que parece confiável demais para ser totalmente confiável. A história mudou várias vezes até chegar no que conhecemos. Em algum momento era quase Romeu e Julieta com carros. Gangues rivais, tiroteio, niilismo 1999 puro, new metal explodindo no fundo. Aí aconteceu Columbine, e Hollywood ficou com medo de fazer filmes sobre jovens atirando uns nos outros por rebeldia. O roteiro foi reformulado. Entrou David Ayer, que trouxe uma pegada mais urbana, mais crua, mais Los Angeles real. E aí nasceu a estrutura que a gente conhece. Policial infiltrado se aproxima de uma família de corredores de rua, enquanto investiga roubos de caminhões. E aqui vem o primeiro ponto que muita gente ignora. Sim, a estrutura lembra Point Break, mas não é só cópia, porque em Point Break existe um conflito interno claro. O policial luta contra a própria consciência. Em Velozes, não é bem assim. Brian O'Connor não parece um cara dividido entre dever e amizade. Ele parece um cara sendo seduzido. E essa é a diferença. Quando a gente está com a polícia no filme, a energia é seca, fria, quase sem trilha sonora, burocrática. Quando a gente está com o Dom e a crew, é churrasco, é cerveja, é música alta, é câmera dinâmica, é calor humano. O filme manipula a gente, e manipula muito bem, porque a gente começa torcendo pelo criminoso. E isso é bizarro se você parar para pensar. Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, não rouba porque precisa alimentar a família. Ele rouba porque gosta. Ele fala sobre viver a vida um quarto de milha por vez como se fosse filosofia zen. Mas no fundo, ele está colocando caminhoneiros em risco por adrenalina. E mesmo assim, a gente gosta dele. Isso é roteiro inteligente disfarçado de blockbuster barulhento. E deixa eu falar uma coisa pessoal aqui. Eu nunca fui car guy. Eu nunca entendi diferença de turbo T66 para sei lá o quê. Para mim, carro era o que me levava do ponto A ao ponto B. Mas esse filme me fez, por alguns meses da minha vida, pesquisar body kit no Google. Ele fez uma geração inteira olhar para carro como identidade. Não era só máquina, era a extensão do ego. E isso fica claro na primeira corrida do filme. Aquela cena é praticamente um ritual de iniciação. A câmera gira, os carros brilham, a música explode. É exagerado, é estilizado, é 2001 em estado puro. E quando o Brian perde, e perde feio, ali começa a conexão. Porque agora ele deve um carro. E dívida, meus amigos, é o melhor jeito de criar relacionamento forçado. E aí tem a cena do sanduíche de atum.
Se você nunca parou para pensar sobre essa cena, você devia, porque ela define tudo. Brian entrando no Toretto's Market em café, pedindo o mesmo sanduíche de sempre. Vince provocando, Mia sorrindo escondido. Todo mundo com as costas viradas no enquadramento. Todo mundo escondendo alguma coisa. Dom escondendo a vida criminosa. Mia escondendo o crush. Brian escondendo que é policial. É simples, mas é inteligente. E o filme faz isso o tempo todo. Só que como tem carro explodindo e neon azul, muita gente nunca percebe. Eu inclusive não percebi por anos. Eu achava que era só um filme legalzinho, até que eu comecei a olhar com outros olhos. E aí eu percebi que o arco do Brian não é sobre escolher o certo, é sobre ser corrompido. Ele começa como policial, termina como alguém que entrega as chaves do carro e deixa o criminoso fugir. E a maioria das pessoas vê isso como um ato heróico. Mas é? Ou é o momento em que ele abandona completamente o sistema? E aí entra aquela corrida final. Sem trilha no começo, só motor, sem glamour, só dois caras quebrados tentando sentir alguma coisa. Quando o trem passa, quando o caminhão aparece, não é só ação, é consequência. É o mundo dizendo, vocês brincaram demais. E quando Dom bate justamente num caminhão, é quase poético. O símbolo daquilo que ele atacou o filme inteiro é o que derruba ele. E aí Brian entrega as chaves. E a gente aceita, a gente nem questiona, porque o filme já fez a gente amar aquele mundo. E é por isso que eu hoje vejo esse filme de forma completamente diferente. Ele não é profundo no jeito óbvio, ele é profundo no jeito disfarçado. Ele te embriaga junto com o protagonista, e quando você percebe, você já está torcendo pelo cara errado. E talvez essa seja a maior genialidade de The Fast and the Furious. Ele te vende caos embrulhado em família, e você compra sorrindo. Se você chegou até aqui e ainda acha que é só filme de carro barulhento, reassiste. Mas reassiste prestando atenção na manipulação. Presta atenção na trilha sonora mudando dependendo de com quem estamos. Presta atenção em como a polícia é sempre fria e distante. E me conta depois se você ainda acha que é só sobre Nitro Azul, porque eu demorei anos para enxergar isso. E talvez seja por isso que eu gosto tanto de revisitar esse filme hoje. Ele cresceu comigo. Ou talvez eu que tenha finalmente entendido o que ele sempre foi. E isso é só o começo da conversa. Tem uma coisa que eu preciso confessar para vocês antes de continuar. Durante muito tempo, eu achava que o Brian O'Connor era só um policial burro. Tipo assim, não, ele toma decisões erradas. Não, burro mesmo. O pior infiltrado da história do cinema. O cara chega no meio de um grupo de corrida ilegal, começa a fazer pergunta demais, aparece na casa das pessoas sem ser convidado, invade garagem, e ainda acha que ninguém vai desconfiar. Mas aí eu comecei a olhar com mais calma, e talvez ele não seja burro, talvez ele simplesmente nunca quis ganhar esse jogo. Porque pensa comigo, se o objetivo dele fosse realmente derrubar o Dom desde o começo, ele teria feito tudo diferente. Ele teria mantido distância emocional, teria sido estratégico, teria sido frio. Só que ele não é frio, ele é fascinado. Tem uma diferença gigante aí. O Brian não entra naquele mundo como investigador, ele entra como fã. E isso muda tudo. Quando ele chega na primeira corrida grande, aquela atmosfera quase ritualística, não parece um policial analisando suspeitos. Parece um moleque que finalmente conseguiu o convite para a festa dos populares. E mano, quem nunca passou por isso? Quem nunca quis pertencer a um grupo que parecia maior do que a própria vida? Eu lembro de quando eu era mais novo e comecei a andar com um pessoal que era o grupo. Não vou mentir, eu me moldava para caber ali. Mudava jeito de falar, jeito de vestir. Você quer fazer parte. E o Brian faz exatamente isso. Só que no caso dele, o grupo tem carros de $100.000 e rouba caminhão com arpão. Detalhe pequeno. E aqui entra uma coisa que eu acho muito interessante no filme.
o conceito de família. Hoje, quando a gente fala de Velozes e Furiosos, a palavra família já virou meme, já virou quase paródia. Mas nesse primeiro filme, ainda é crua, ainda é sincera. Dom não fala muito, mas tudo gira em torno desse núcleo. O jantar na casa dele, o churrasco, a mesa comprida com todo mundo junto. Aquela cena é importantíssima, porque é ali que o Brian começa a ser puxado emocionalmente. E não é só pela Mia. Falando nela, Jordana Brewster como Mia Toretto é uma presença mais sutil do que muita gente lembra. Ela não é só a irmã do líder. Ela é o ponto de conexão emocional entre os dois mundos. Ela representa a possibilidade de Brian ter algo verdadeiro dentro daquele caos. E aí a gente precisa falar do Dom, porque Vin Diesel aqui ainda não é o super-herói careca indestrutível que salta de prédio em prédio nos filmes mais recentes. Aqui, ele é mais contido, mais ameaçador no silêncio. Tem uma cena que eu acho absurda de boa, quando ele conta sobre o pai ter morrido numa corrida, sobre o acidente, sobre como aquilo moldou ele. Ali você entende que o quarto de milha não é só adrenalina, é fuga, é controle. Durante aqueles 10 segundos, ele não é o cara que perdeu o pai, não é o cara preso num ciclo de crime, não é o líder que precisa provar força. Ele é só velocidade. E isso é uma das coisas mais humanas do filme. Todo mundo tem seu quarto de milha. Pode não ser carro, pode ser academia, pode ser música, pode ser videogame, pode ser trabalhar até 3 da manhã. Aquele momento onde nada mais importa. E é isso que seduz o Brian. Não é o dinheiro, não é o crime, é a sensação de liberdade. Só que essa liberdade tem preço. E o filme deixa isso claro, mas não de forma didática. Quando começam os assaltos aos caminhões, a coisa fica mais pesada. Não é mais só corrida ilegal, é violência real, gente armada, caminhoneiros traumatizados. E aqui entra um detalhe que eu acho genial. O Dom não precisa fazer aquilo. Ele não é retratado como alguém desesperado por dinheiro. Ele não é mostrado passando fome. Ele faz porque gosta, porque ele quer manter aquela chama acesa. E isso é perigoso, porque significa que o caos não é necessidade, é escolha. E mesmo assim, o filme continua fazendo a gente gostar dele. Isso é manipulação cinematográfica de alto nível. A trilha sonora ajuda muito nisso. O começo dos anos 2000 estava mergulhado em new metal, techno, batidas eletrônicas agressivas. O filme usa isso como identidade. Quando você ouve aquela música entrando junto com os carros, você sente energia, você sente movimento. E o mais interessante é como essa energia contrasta com as cenas envolvendo a polícia. Sem música vibrante, sem glamour, só sala fechada, luz fria, chefe irritado. E o chefe do Brian, inclusive, tem razão na maior parte do tempo. Ele vê que o Brian tá se envolvendo demais. E tá mesmo. Mas o filme posiciona esse chefe quase como antagonista moral. E isso é curioso, porque, tecnicamente, ele é o lado certo. Só que a gente não quer o lado certo. A gente quer o lado que faz o motor rugir. Eu acho fascinante como o filme consegue fazer a gente ignorar o fato de que estão atirando em caminhoneiros com arpão industrial. Tipo, para pensar nisso. Isso é absurdo. Mas como tem neon azul e câmera lenta, a gente aceita. E aí, vem o momento em que o Brian começa a investigar o Johnny Tran. Rick Yune interpreta o Tran com uma energia contida, quase elegante. Ele é tratado como ameaça real durante boa parte do filme. E quando a polícia invade a garagem dele e encontra as caixas de DVD legalmente compradas, é quase anticlimático. Ali, o filme puxa o tapete, porque agora o Brian percebe que pode estar errado, e o tempo está acabando. Eu gosto muito desse ponto da narrativa porque ele tira o conforto. Não é mais só infiltração divertida, agora tem consequência real. E falando em consequência, a trajetória do Jesse é uma das coisas mais trágicas do filme. Chad Lindbergh como Jesse
traz uma vulnerabilidade que contrasta com a postura durona dos outros. Ele não é o mais agressivo, ele é o sonhador. E quando ele aposta o carro contra o Johnny Tran em Race Wars, você já sente que aquilo vai dar errado. E dá. E aqui o filme muda de tom de vez. A partir dali não é mais só estética, é perda. E o Brian tá no meio disso tudo. Ele não é mais só observador, ele é parte. E talvez esse seja o ponto mais importante desse segundo ato. O Brian deixa de ser policial infiltrado e vira membro da família, mesmo que oficialmente ainda seja agente da lei. E é por isso que, quando tudo desmorona no assalto final, dói. Não porque o plano deu errado, mas porque a ilusão acabou. E eu acho que essa é a palavra que define essa parte do filme: ilusão. A ilusão de controle, a ilusão de liberdade sem consequência, a ilusão de que você pode viver no limite para sempre e nada vai cobrar o preço. Eu já tive fases da vida em que eu achava que podia fazer tudo ao mesmo tempo: trabalhar demais, dormir pouco, viver acelerado, e que não ia ter custo. Sempre tem. E o filme mostra isso de forma bem crua naquele assalto que dá completamente errado. O caminhoneiro reage, tem tiro, tem pânico, tem sangue. E ali, a fantasia de vida 1/4 de milha por vez começa a rachar. E é aí que o Brian precisa escolher. Mas diferente de outros filmes desse tipo, a escolha não é apresentada com discurso dramático. Ela é silenciosa. E é isso que torna tudo mais interessante. Porque não é sobre certo ou errado, é sobre pertencimento. E eu quero saber de vocês. Se vocês estivessem no lugar dele, vocês entregariam o dom? Ou vocês também dariam a chave e deixariam ele ir? Pensa nisso, porque a resposta fala mais sobre você do que sobre o filme. E a gente ainda nem chegou na corrida final. Agora a gente precisa falar daquilo que muita gente trata como só a parte de ação, mas que para mim é onde o filme realmente se revela. A reta final de The Fast and the Furious não é só perseguição e explosão, é consequência pura. Depois que o assalto aos caminhões dá errado, tudo começa a desmoronar rápido demais. Não tem mais música estilosa, não tem mais câmera girando em volta de carro brilhando. Tem caos, tem medo, tem gente ferida. E aqui eu preciso falar do Vince. Matt Shoes interpreta o Vince como aquele cara que desde o começo nunca confiou no Brian. Ele sente, ele sabe que tem algo errado. E quando ele fica pendurado naquele caminhão, sangrando, desesperado, quem salva ele? O Brian. Olha a ironia, o infiltrado, o traidor, o cara que teoricamente vai destruir tudo. É ele que segura a corda. E essa é a primeira quebra real na dinâmica, porque até ali, Brian estava vivendo duas vidas. Mas quando ele chama reforço da polícia para salvar o Vince, ele escolhe. Ele revela quem ele é, e não tem volta. Tem uma coisa muito interessante nessa cena. Não tem glamour nenhum. É feio, é bagunçado, é sujo. A polícia chega como força invasora, não como salvadora. E o Dom descobre. E a decepção no olhar dele não é só raiva, é traição. E agora eu quero que você pare um segundo, porque aqui o filme faz algo que eu só fui perceber anos depois. Ele coloca a culpa no Brian. Dentro da narrativa, parece que foi o Brian que destruiu tudo, que acabou com a família, que trouxe a polícia, que estragou o que era perfeito. Mas não foi ele que decidiu assaltar caminhões armados. Não foi ele que colocou todo mundo em risco por adrenalina. Não foi ele que criou essa espiral. O filme joga a responsabilidade emocional nele, mas racionalmente, o Dom já estava caminhando para isso. E isso é brilhante, porque mostra como grupos fechados funcionam. Quando algo dá errado, o de fora vira bode expiatório. Eu já vivi isso. Você entra num grupo, tudo é festa, mas quando dá problema, você é o primeiro a ser apontado, mesmo que o erro seja estrutural. E é exatamente isso que acontece aqui. A partir desse momento, o Brian não pertence mais a lugar nenhum. A polícia não confia totalmente nele.
A família do Dom odeia ele. Ele tá no limbo. E aí vem o momento que quebra tudo de vez. O Jesse volta, desarmado, desesperado, pedindo ajuda. E antes que qualquer coisa possa ser resolvida, Johnny Tran aparece. Rick Yune volta como essa força fria, quase inevitável. Os tiros acontecem rápido, sem música heróica, sem discurso. Jesse cai. E ali, acabou. A fantasia morreu junto com ele. Essa é a morte que muda o filme de patamar, porque até então, mesmo com crimes, ainda parecia um jogo perigoso. Agora é real, e o Brian sente isso de forma diferente, porque dessa vez não é sobre dever profissional, é pessoal. E aí começa a perseguição. Eu amo essa sequência, mas não só pelo visual. A trilha entra com aquela mistura de eletrônico e tensão orquestral típica dos anos 2000. A câmera treme, o desfoque aumenta, a cidade vira um borrão. Mas o mais importante não é a velocidade, é o silêncio entre os momentos. Quando o Brian finalmente atira no Johnny Tran. Pensa nisso. Esse provavelmente é o primeiro cara que ele mata. Sim, ele é policial. Sim, era legítima defesa. Mas matar alguém não é só um relatório preenchido. É algo que fica. E o filme não faz discurso sobre isso, mas você vê no rosto dele. Ele não parece vitorioso, ele parece quebrado. E aqui vem um detalhe que quase ninguém comenta. O Dom não mata ninguém nessa perseguição. Ele deixa isso pro Brian. Quem cruza essa linha é o policial. E isso importa, porque a partir dali, Brian não é mais o cara limpo dentro da história. Ele também tem sangue nas mãos. E agora a gente chega na corrida final. Para mim, essa é uma das cenas mais subestimadas do cinema mainstream dos anos 2000. Eles estão destruídos emocionalmente. O grupo acabou. Jesse morreu. A polícia tá chegando. Nada faz sentido. E mesmo assim, eles decidem correr. Por quê? Porque é a única linguagem que os dois ainda compartilham. Não é sobre ganhar, é sobre encerrar. E repara numa coisa genial. No começo da corrida, não tem trilha sonora. Só motor, só troca de marcha, só respiração. É quase desconfortável, porque o filme tira o espetáculo e deixa só o essencial. E quando o trem aparece, é simbólico demais. O trem é consequência, é destino, é algo maior que eles. Eles passam por pouco, mas o caminhão que surge logo depois, não. E aqui tem uma ironia poética que eu amo. O Dom passa o filme inteiro atacando caminhoneiros, roubando carga, brincando com fogo, e no fim, ele bate justamente num caminhão. É o mundo fechando o ciclo. O carro dele gira, capota, acaba. O ícone de força dele fica inútil, e o Brian se aproxima. E aqui vem a cena que definiu a franquia inteira. Ele joga a chave do Supra pro Dom, sem discurso longo, sem música triunfante exagerada, só um olhar. E essa decisão divide as pessoas até hoje. Tem gente que acha que foi honra, tem gente que acha que foi traição à lei. Eu vejo como rendição emocional. Brian escolhe pertencimento, com um olhar mais crítico, e talvez um pouco mais cínico também. Esse filme é sobre vício. Não vício em droga, vício em sensação. E isso muda completamente a forma como você enxerga cada personagem. Porque quando o Dom fala I live my life a quarter mile at a time, não é só frase estilosa para camiseta de academia. É a confissão de alguém que não consegue lidar com o resto da vida. A vida inteira é bagunçada demais. Perda do pai, responsabilidade, liderança, crime, ego, culpa. Mas durante aqueles 10 segundos, tudo é simples. Acelera, troca a marcha, respira, linha de chegada. Eu já senti isso fora de carro. Não sei você, mas aquele momento em que você entra num estado quase automático fazendo algo que ama. Pode ser tocando música, pode ser editando vídeo de madrugada quando todo mundo já dormiu, pode ser treinando até o corpo doer. Você sente que ali você é livre.
O problema é quando você começa a organizar sua vida inteira ao redor dessa sensação. E é isso que o Dom faz. E é isso que seduz o Brian. Porque o Brian também não parece exatamente feliz antes de entrar naquele mundo. Ele é policial, sim, mas ele não parece orgulhoso disso. Ele parece deslocado. Tem uma cena pequena, mas que fala muito. Quando ele tá com os outros policiais, a energia é burocrática, seca. Ele não se encaixa ali. Não existe família naquele ambiente, só hierarquia. E quando ele entra na casa do Dom, com aquela mesa cheia, com comida passando de mão em mão, com risada, ele encontra algo que ele não tinha: pertencimento. E isso é mais forte que moral. E aqui eu vou falar uma coisa que talvez seja polêmica. O Brian não trai a polícia só no final. Ele começa a trair no momento em que ele começa a gostar de estar ali. A traição não é entregar a chave do carro, é sorrir no churrasco, é rir com o Jesse, é olhar para Mia não como informante, mas como possibilidade. É ali que ele já cruzou a linha, e talvez seja por isso que a decisão final parece inevitável. Agora vamos falar de estética, porque 2001 é um momento muito específico no cinema. Pré-11 de setembro, pré-redes sociais dominando tudo, pré-smartphone. O mundo ainda parecia meio ingênuo, e o filme captura isso na estética exagerada. Carros coloridos demais, neon demais, música alta demais, edição rápida demais. Hoje a gente olha e acha quase caricatural, mas naquela época era o auge, era o futuro. E eu acho muito interessante como o filme se leva a sério, mesmo sendo estilizado. Ele não pisca para o público dizendo: olha como isso é exagerado. Ele simplesmente abraça. E isso é uma das razões pelas quais ele funciona, porque ele acredita no próprio universo. E quando o filme acredita em si mesmo, a gente acredita junto. Agora, eu preciso voltar numa coisa que ficou martelando na minha cabeça: o papel do Johnny Tran. Durante boa parte da história, ele é tratado como vilão principal. Mas pensa comigo, ele não é infiltrado, ele não manipula ninguém emocionalmente. Ele reage, ele responde, ele protege o próprio território. Se você olhar friamente, ele não é mais vilão do que o Dom, mas o filme posiciona ele como antagonista claro. Por quê? Porque ele não é família. E isso é poderoso. O filme cria essa divisão moral baseada em proximidade emocional, não em ação objetiva. Se você é de dentro, seus crimes são contextualizados. Se você é de fora, você vira ameaça. E isso é uma crítica social involuntária muito interessante, porque é assim que muitos grupos funcionam na vida real. Agora eu quero falar da Mia com mais profundidade, porque ela é subestimada demais nesse primeiro filme. Ela é ponte, ela é consciência, ela é quem enxerga o Brian além da máscara. Tem uma cena dentro do carro, quando ela descobre que ele é policial. O olhar dela não é só de raiva, é de decepção, mas também é de medo, porque ela sabe o que significa esse mundo. Ela cresceu nele. Ela sabe que ninguém sai ileso. E ela escolhe confiar no Brian mesmo depois da revelação. E isso também é escolha. Todo mundo nesse filme escolhe alguma coisa. E ninguém sai limpo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se o Brian tivesse prendido o Dom no final, você teria saído do cinema satisfeito? Eu acho que não. Eu acho que teria parecido errado, mesmo sendo o certo. E isso é a prova de que o filme fez o trabalho dele. Ele reconfigurou nossa bússola moral temporariamente. E isso, para mim, é muito mais interessante do que qualquer explosão. Porque explosão impressiona, mas manipulação emocional bem feita, isso fica. E tem mais uma coisa: o primeiro filme tem limites. E isso é importante. Os carros são rápidos, mas não voam. As pessoas se machucam. As balas matam. Tem peso. Comparando com o que a franquia virou depois, aqui ainda existe gravidade. E talvez seja por isso que ele resiste melhor ao tempo do que muita gente imaginava.
Eu já vi muita gente revisitando esse filme hoje, esperando achar só Cringe 2001 e saindo surpreendida, porque por baixo da estética datada tem uma estrutura sólida, tem arco claro, tem consequência, tem ambiguidade moral. E eu acho que a grande ironia é que muita gente tratou esse filme como vazio, porque ele era popular, porque ele era barulhento, porque ele era associado a uma cultura específica. Mas cinema não é só sobre silêncio contemplativo e câmera parada. Às vezes é sobre motor gritando e decisão moral silenciosa. E talvez o maior mérito de The Fast and the Furious seja esse contraste. Ele parece simples, mas não é raso. Ele parece só entretenimento, mas tem camada. E eu passei anos subestimando isso. Talvez você também tenha. E é por isso que eu gosto de revisitar filmes assim, porque às vezes a gente não muda de opinião porque o filme mudou, a gente muda porque a gente mudou. E quando você volta com outra bagagem, você enxerga coisas que estavam sempre ali, e ainda tem mais coisa para dissecar. Porque se tem uma coisa que esse filme sabe fazer, é acelerar quando você acha que já entendeu tudo. Eu quero começar essa parte com uma pergunta meio desconfortável. E se o verdadeiro protagonista trágico de The Fast and the Furious não for o Brian, mas o Dom? Porque pensa comigo, a gente passa o filme inteiro vendo tudo pelo olhar do Brian. Ele é a nossa lente, ele é o infiltrado, o cara dividido, o herói. Mas quando você tira essa camada e olha para o Dom como personagem isolado, a história dele é quase inevitável. Ele já começa o filme vivendo no limite. Ele já começa vivendo fora da lei. Ele já começa baseado em um trauma. O pai morreu numa corrida. Ele cresceu com a ideia de que o mundo tira de você aquilo que você ama. Então ele constrói um mundo próprio, regras próprias, família própria, justiça própria. E isso é muito importante, porque o Dom não é caótico no sentido aleatório. Ele é organizado dentro da própria lógica. Ele tem código. Ele não mexe com droga. Ele valoriza a lealdade. Ele protege os seus. Só que esse código tem uma falha gigante. Ele gira em torno do ego. O quarto de milha é liberdade, mas também é orgulho. E orgulho é o que destrói ele. Quando o Jesse aposta o carro e perde para o Johnny Tran, aquilo já é um sinal de que o controle do Dom não é absoluto. A família começa a rachar, e ele reage como? Com mais agressividade, com mais imprudência. E aqui eu preciso falar de uma coisa que eu só percebi revendo recentemente. O Dom é muito mais impulsivo do que ele aparenta. Ele passa uma imagem de líder calmo, controlado, silencioso, mas quando a situação aperta, ele explode. A cena em que ele quase espanca o Brian no começo do filme não é só ciúme da irmã. É teste, é território, é quem é você para entrar no meu mundo? E isso volta no final. Quando ele descobre que o Brian é policial, não é só traição, é humilhação. Ele deixou alguém de fora entrar. Ele confiou. E ele odeia perder controle. Eu já conheci gente assim. Gente que fala sobre lealdade o tempo todo. Mas quando a lealdade é testada de forma inesperada, não sabe lidar. E o filme não deixa isso explícito em discurso, mas tá lá. Agora vamos falar da cena da garagem do Tran de novo, mas com outro olhar. Quando o Brian invade e depois a polícia faz a batida, aquilo muda o equilíbrio de poder. Até então, parecia que o Dom era o cérebro por trás dos roubos. Mas quando o Tran é descartado como suspeito principal, o peso volta pro Dom. E o Brian sabe disso. Só que ele demora a agir. Por quê? Porque ele já está envolvido emocionalmente. E é aqui que entra uma coisa que eu acho muito forte. O filme é sobre escolha atrasada. Ninguém ali toma decisão no momento certo. O Jesse aposta o carro quando não devia. O Dom insiste nos roubos quando já estava arriscado demais. O Brian espera demais para agir. E cada atraso custa caro. Eu acho isso muito real, porque na vida a gente raramente erra por uma decisão gigantesca e dramática. A gente erra por pequenas decisões adiadas,
Pequenos, depois eu resolvo. E quando você percebe, já virou bola de neve. O assalto final é isso, é a consequência acumulada. E tem um detalhe que eu acho genial: o caminhoneiro reage. Ele não é vítima passiva, ele atira, ele luta. Ele quebra a fantasia de que aquilo é crime estiloso. E de repente o jogo vira sobrevivência. O Vince fica preso, o Letty quase morre, o caos é real. E aqui eu quero falar da Letty, inclusive. Michelle Rodrigues traz uma energia que equilibra o grupo. Ela não é só a namorada do líder, ela é parte ativa. Ela corre, ela planeja, ela participa. E ela também sofre as consequências. O filme não trata ela como decoração, e isso, para 2001, é relevante. Agora, voltando para o Brian. A cena em que ele chama reforço para salvar o Vince é o ponto de não retorno. E é interessante porque ele faz isso por empatia. Ele salva alguém que o odeia. Ele salva alguém que suspeitou dele desde o começo. Isso não é movimento estratégico, é humano. E é aí que eu começo a ver o Brian menos como corrupto e mais como alguém dividido de verdade. Ele não escolhe a polícia, ele não escolhe o dom, ele escolhe a vida naquele momento. E isso complica tudo, porque quando você salva alguém, você cria vínculo, mesmo que essa pessoa nunca te agradeça. E quando o Dom descobre que ele é policial, o que dói não é só a mentira, é a percepção de que tudo estava contaminado. E aqui entra uma coisa que pouca gente fala. O Dom também manipulou o Brian. Ele ofereceu família, ele ofereceu pertencimento, ele ofereceu propósito. Isso é sedutor. E não foi totalmente altruísta, porque o Dom também precisava de alguém como o Brian. Alguém talentoso, alguém rápido, alguém que elevasse o grupo. Então, essa relação é troca, não é unilateral. E talvez seja por isso que o final é tão ambíguo. Quando o Brian entrega as chaves do Supra, ele não está só libertando o Dom, ele está encerrando um ciclo. Ele aceita que não pertence totalmente a nenhum dos dois mundos. E isso é meio trágico, porque ele não volta para a polícia como herói. Ele não fica com a família como membro pleno. Ele fica no meio. E talvez essa seja a posição mais desconfortável possível. Eu já senti isso em fases da vida, quando você muda de círculo, mas também não é mais o mesmo dentro do antigo. Você fica suspenso. E o filme termina nesse limbo, não com vitória clara, mas com fuga. E eu acho que é isso que diferencia esse primeiro filme do resto da franquia. Aqui ainda existe perda real. Aqui ainda existe consequência emocional. Aqui ainda existe silêncio. E talvez seja por isso que ele envelheceu melhor do que muita gente esperava. Porque ele não é só sobre carro. Ele é sobre identidade, sobre pertencimento, sobre orgulho, sobre escolha atrasada e sobre como é fácil se deixar seduzir por algo que parece liberdade, mas na verdade é fuga. E quanto mais eu revisito esse filme, mais eu percebo que ele é menos sobre velocidade e mais sobre direção. Para onde você está indo? E quem você está se tornando no caminho? E essa pergunta continua ecoando muito depois que o motor para. Tem um detalhe que quase ninguém comenta quando fala de The Fast and the Furious, e talvez seja justamente por isso que ele é tão interessante. Esse filme é absurdamente masculino, mas não do jeito superficial que muita gente pensa. Sim, tem carro, tem músculo, tem testosterona pingando do escapamento, mas por baixo disso tudo, o que a gente vê são homens tentando desesperadamente provar alguma coisa uns para os outros, e isso é muito mais frágil do que parece. O Brian entra naquele mundo tentando provar que é digno. O Vince tenta provar que é mais leal que qualquer um. O Dom tenta provar que é invencível. O Johnny Tran tenta provar que merece respeito. É um campeonato invisível de validação. E talvez seja por isso que as corridas são tão importantes, porque ali não é só sobre quem é mais rápido, é sobre quem é mais homem. Eu sei que isso parece exagero, mas presta atenção na linguagem corporal, nos olhares, nos silêncios.
A primeira corrida grande do filme não é só um evento, é ritual. É quase um duelo medieval, só que em vez de espada, é turbo. E o mais curioso é que dentro desse universo hipermasculino, o que realmente move a trama são emoções mal resolvidas: ciúme, orgulho, insegurança. O Vince não odeia o Brian só porque ele é estranho. Ele odeia porque sente que está perdendo espaço, porque vê a Mia olhando diferente, porque percebe que o Dom confia naquele novato. É medo disfarçado de agressividade. E isso é tão humano que chega a ser desconfortável. Agora, falando da Mia de novo, porque ela é chave aqui. Ela é o único personagem que transita emocionalmente entre os dois mundos sem precisar competir. Ela não precisa provar nada correndo. Ela não precisa intimidar ninguém. Ela observa. E quando ela escolhe ajudar o Brian depois que descobre que ele é policial, aquilo não é fraqueza, é posicionamento. Ela enxerga que o mundo do irmão está implodindo, e talvez ela queira uma saída. E aqui eu vou falar algo que talvez soe estranho. O filme não romantiza totalmente aquele estilo de vida. Ele glamoriza, mas não romantiza até o fim, porque no final, quase todo mundo perde. O Jesse morre, o grupo se dissolve, o Dom foge, o Brian fica sozinho. Não existe final feliz tradicional, e isso é muito mais ousado do que parece. Agora vamos falar de estética outra vez, mas por um ângulo diferente. A câmera do Rob Cohen é quase sensorial em certos momentos. Quando o nitro ativa, a imagem vibra, as cores saturam, o mundo vira túnel. Aquilo não é realista, é subjetivo. É o que os personagens sentem. É cinema traduzindo adrenalina. E quando você entende isso, percebe que o filme não está tentando ser documental. Ele está tentando te colocar dentro da cabeça de quem vive por velocidade. E isso explica muita coisa. Explica porque a polícia parece sempre fria e desinteressante. Explica porque os momentos com a família são quentes e vivos. O filme está filtrado pela experiência emocional do Brian. A gente não vê o mundo como ele é, a gente vê como ele sente. E isso é muito mais sofisticado do que filme de carro. Agora deixa eu tocar num ponto delicado. Tem gente que diz que o Brian é fraco por não prender o Dom, que ele falhou como policial. Eu vejo diferente. Eu vejo como um cara que percebeu que o sistema que ele representava também não era puro. Porque pensa, a polícia do filme não é retratada como heróica. Ela é burocrática, ela pressiona, ela quer resultado. Ela não parece interessada nas pessoas, mas no caso. E o Brian percebe isso e começa a questionar. Eu não estou dizendo que o Dom está certo, mas estou dizendo que o filme coloca o espectador num território moral cinza. E isso é raro num blockbuster daquele período. Agora deixa eu falar de uma coisa mais pessoal. Quando eu era adolescente, eu achava que ser leal era sempre a coisa certa, independente do contexto. Família acima de tudo. Mas com o tempo você aprende que lealdade sem reflexão pode virar cumplicidade. E essa é a linha tênue do filme. O Brian escolhe lealdade. Mas a que custo? Ele entrega a chave. Ele deixa o Dom ir. E isso é libertador. E perigoso. Porque o Dom não deixa de ser quem é só porque foi perdoado. E talvez seja por isso que a franquia precisou evoluir tanto depois. Porque se ela continuasse nesse território moral ambíguo, ficaria desconfortável demais. Então os filmes seguintes começam a transformar o Dom quase num herói maior que a vida. Mas aqui, nesse primeiro, ele ainda é falho, ainda é humano, ainda erra. E isso torna tudo mais interessante. Agora eu quero falar de silêncio, porque a corrida final não tem música no começo, e isso é decisão consciente. Sem trilha, a gente sente o peso do momento. O motor vira trilha, a respiração vira trilha, o risco vira trilha. E quando o caminhão surge e o Dom bate, não é espetáculo, é consequência física, é impacto real. E quando Brian entrega as chaves, não tem discurso sobre amizade eterna. Tem olhar, tem aceitação, tem despedida.
E eu acho que isso é o que faz essa cena sobreviver até hoje. Não é só icônica porque virou meme, é icônica porque é silenciosa. E silêncio no cinema mainstream é poderoso. Agora deixa eu perguntar algo pra você. Se o filme terminasse com o Dom preso, você falaria dele até hoje? Eu duvido, porque o que faz a gente lembrar não é a justiça sendo feita, é o conflito não resolvido, é a ambiguidade, é aquela sensação de não sei se foi certo, mas eu entendo. E isso é muito mais memorável do que qualquer explosão. E talvez seja por isso que, mesmo com todos os exageros, mesmo com toda a estética 2001, mesmo com algumas falas que hoje soam quase caricatas, esse filme continua relevante, porque ele fala sobre algo universal, a necessidade de pertencer, o medo de perder, o vício em sensação e o perigo de confundir liberdade com fuga. E quanto mais eu revisito, mais eu percebo que a velocidade nunca foi o tema principal. A velocidade é só a metáfora. O tema sempre foi escolha, e toda escolha deixa marca, mesmo quando o motor para. Se você chegou até aqui refletindo sobre The Fast and the Furious, provavelmente já percebeu uma coisa: esse filme não é sobre carros, é sobre identidade performada. Todo mundo ali está performando uma versão de si mesmo. O Brian performa o policial durão, enquanto performa o corredor ousado. O Dom performa o líder inabalável. O Vince performa o soldado leal. O Johnny Tran performa o rival implacável. Mas performance cansa. E o filme é, no fundo, sobre o momento em que a máscara começa a rachar. O Brian é o exemplo mais claro disso. Ele começa como alguém totalmente dividido, mas ainda confortável no controle da situação. Ele acha que está jogando dos dois lados, só que o que ele não percebe é que identidade não é interruptor. Você não alterna mundos sem deixar pedaços seus para trás. E conforme o filme avança, o Brian começa a gostar de quem ele é naquele universo. Não apenas do que ele faz, mas de quem ele se sente sendo. Confiante, aceito, necessário. Isso é perigoso, porque quando uma versão sua é mais gratificante emocionalmente, a outra começa a parecer artificial. E talvez seja por isso que, quando ele finalmente escolhe deixar o Dom ir, aquilo não parece um erro impulsivo, parece coerência interna. Agora vamos falar do Dom sob essa mesma lente. O Dom não é só líder, ele é símbolo. Ele virou o arquétipo do homem que vive por código. Mas código também pode ser prisão. Ele fala sobre família o tempo todo, mas família para ele também é controle. Ele é o eixo, ele é o centro gravitacional. E quando algo ameaça esse equilíbrio, como o Brian, ele reage.